Bora lá, mais um exercício aí, mais uma resolução de física, bora lá. Então o gráfico aí a gente tem, né, o gráfico PV, pressão em relação ao volume, da figura representa uma transformação cíclica observada em um gás ideal, né, um gás perfeito aí. Então ele deu o gráfico bonitinho, sabe-se que passagem entre C e A, de C até A, ela é o que? Tem temperatura constante, então vou chamar de T, a temperatura constante, e a sequência correta da transformação ao longo do ciclo. Começando pelo estado A. Então nós vamos começar por aqui, né? Qual que é essa transformação cíclica que aconteceu aí, certo? Então a sequência correta de transformação ao longo do ciclo, começando pelo estado A, é o que? Né? Isobárica, isocórica, isotérmica. Isotérmica, isocórica e isobárica, né? Qual dessas alternativas? Então, a primeira coisa que a gente pode observar, se aqui eu começo a minha transformação do ponto A eu vou seguir até o ponto B, e se a gente for observar aqui, né, do A até o B, nós temos o que? A minha pressão alterou? Não, minha pressão ficou constante. E quando a pressão fica constante, então pressão constante, vou chamar de pressão constante. Vamos dizer que isso aqui só pode ser para mim quem? Isobárica, tá bom? Fechou. De B para C, o que aconteceu, né? Podem observar que aqui mudou o que? A pressão foi alterada, fechou? Só que o volume permaneceu constante. Se o volume é constante, tá vendo? Eu não tenho mudança de volume, olhando para o eixo aqui do volume, né, o volume permanece o mesmo, então aqui significa que, né, o volume é constante. Se o volume é constante, só pode ser quem? Isométrica ou chamado de isocórica, certo? Então aqui isocórica. E aqui de C até chegar a gente tem temperatura constante. Quando a temperatura é constante, a gente chama que ela é isotérmica, certo? Essa parte aqui vai ser isotérmica. Então acabou. Finalizamos a sequência quem? Isobárica, isocórica e isotérmica. Fechamos com letra A. Certo? Então a gente tem que observar e tomar cuidado nesse tipo de situação. Aqui a gente começando uma transformação, essa transformação ciclo do ponto A até o ponto B, a gente pode observar, né, que o volume ele aumentou, né, só que a pressão é constante. Então quando a pressão é constante, usando a lei geral dos gases, temos aqui, não precisa decorar nada, é só observar a lei geral dos gases. Se pressão é constante, eu posso cancelar a pressão em ambos os lados. E temos o que? Olha que coisa doida. Se aqui nós temos em relação uma proporção, né? São diretamente proporcionais. Significa que se aumentar o volume, consequentemente vai aumentar a temperatura. E assim vice-versa. Então, são diretamente proporcional. Quando a gente vê aqui, eu não tenho alteração quem? Do volume. O volume é o mesmo. O volume tem aqui, o volume aqui, e aqui o volume aqui. Então, esse volume aqui nessa transformação, ela permaneceu constante. Então, se o volume permanecer constante, vamos supor agora, eu vou cancelar quem? Os volumes são constantes. Então, logo podemos dizer aqui que vai ser quem? Ó, P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Então, se eu aumentar a pressão, aumenta a temperatura e assim vice-versa. Então, aqui a gente diz que é uma transformação isocórica ou isométrica, tá bom? Iso porque são iguais, isocórica. Aqui nós vimos pressão isobárica. E aqui a gente pode observar também essa hipérbole equilátera, que é típica de quem?
quando tem temperatura constante, vamos cancelar a temperatura aqui, logo vamos obter quem? Exatamente isso. Então vai ser P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Inicial, né, a pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. E podemos dizer matematicamente que P1 sobre V2 e P2 sobre V1. Então, o que acontece? São grandezas inversamente proporcional. Se eu aumentar a pressão, vai diminuir o volume. Pode observar aqui que estava aqui, aconteceu a transformação, diminuiu o volume e aumentou a pressão. Se eu aumentar a pressão, diminui o volume. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Isso é a lei geral dos gases, perfeito, show de bola. Tamo junto aí, ó, perfeitamente. Até a próxima.